Bendito seja o nome deste Deus chamado Jesus Cristo. Eu louvo a Ele porque a cada dia nós somos surpreendidos. E para falar a verdade, ontem eu mais surpreendi do que fui surpreendido. Falo isso porque encontrei um amigo da minha juventude e digo que mais surpreendi pelo simples fato de que ele ficou deslumbrado. Ele ficou perplexo quando encontrou comigo, porque acreditava até que eu já não estaria mais vivo. Falo isso porque ele foi amigo da juventude e eu vivia, ou melhor dizendo, eu vegetava num bar ao lado da casa em que ele morou, de aluguel. Nós éramos jovens e ele ainda mais jovem do que eu. Ele não me conheceu. Eu o conheci e ele ficou admirado, procurando saber de onde, quem era aquela pessoa que ele falava. Ele estava na casa de um dos meus parentes. E quando eu me fiz conhecer e ele se lembrou de quem se tratava, ele ficou, não sei se existe esse termo, ele ficou absurdado. Talvez seja um neologismo, não vem ao caso. Mas a questão é que ele ficou assustado, porque ele pensou realmente que eu havia morrido por causa do excesso do alcoolismo, já que eu era um alcoólatra crônico na época em que ele me conheceu. Mas eu falo isso com um outro propósito, não estou aqui com o desejo de ficar necropsiando a minha velha natureza. Eu falo isso porque tive a oportunidade de demonstrar o que Deus fez por mim. E com certeza poderia fazer por ele. E eu estava meditando num texto escrito no livro de Efésios, a partir do primeiro versículo do capítulo 2. E então eu entendi que, indiferente de eu ter sido um alcoólatra crônico ou ter vivido tranquilamente, eu estaria desgraçadamente perdido. Porque eu costumo afirmar com categoricamente, melhor dizendo, que o primeiro pecado que o homem comete é o pecado de nascer. Porque infelizmente nós somos a semente do mal. Indiferente de ser um alcoólatra, um drogado, um homossexual, indiferente de qualquer coisa. O homem sem Deus é nada. O homem sem Deus é uma coisa que fala dentro de outra coisa que anda. Indiferente de ser famoso ou não, rico ou não, preto ou branco, enfim. Mas o texto que eu gostaria de deixar aqui, volto a repetir, encontra-se no capítulo 2 do livro de Efésios, a partir do primeiro versículo. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo Jesus. E eu gostaria de frisar apenas a última frase deste versículo 5, em que testifica-se o seguinte, já entre parênteses: pela graça sois salvos. E no discorrer deste texto aqui, Paulo diz que não vem de nenhum de nós, e nem vem das nossas obras, para que homem algum possa se gloriar. Enfim, a salvação vem pela graça. E essa graça maravilhosa que me vem ao coração. A verdade, no meu caso, quantos não param de beber, mas continuam mortos em seus delitos? São duras essas palavras, eu sei. E não se trata de religião, porque dentro da minha própria religião, dentro da igreja a qual eu congrego,
Quantos não passam de meros religiosos que vão regiamente à igreja, mas não experimentaram do novo nascimento? Aquilo que disse Jesus Cristo no capítulo 3 do Evangelho escrito por João, quando Nicodemos foi ter com Jesus Cristo, Jesus foi categórico dizendo a ele: é necessário vos nascer de novo. Aquele que não nasce da água e do Espírito não herdará o reino dos céus. Eu costumo também afirmar que religião é uma ponte que leva alguém em algum lugar, onde Jesus Cristo pode ou não estar. Depende da maneira que se busca e da maneira que se entroniza esse Deus. Infelizmente, quantos estão na igreja, mas vivendo as obras da carne? O que me volta também é um texto que nós encontramos um livro antes deste que eu li, que é o livro de Efésios, quando Paulo escreve aos Gálatas, e ele é categórico ao afirmar sobre as obras da carne, sobre a perdição das obras da carne. E ele orienta sobre isso e também fala sobre o fruto do Espírito. Esse texto começa a partir do versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas, onde o apóstolo Paulo deixa claro quando diz: porém, andai no Espírito, e não satisfarei os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, tais como prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Infelizmente, quantos não estão aí dentro das igrejas, andam até mesmo com a Bíblia, mas estão cheios da obra da carne. E quando leio isso aqui, veio apenas um compêndio, uma lista, como fosse uma bula de remédio, onde muitas vezes nós pegamos a bula do remédio e jogamos fora. Mas é imprescindível que eu leia o antagonismo que Paulo deixa aqui em relação às obras da carne e o fruto do Espírito, que começa a partir do versículo 22, quando ele diz que o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. E se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. São textos que se tornam apenas questões que não passam de textos escritos nas Sagradas Escrituras, comumente ignorados. Felizmente, por isso é que eu disse que o primeiro pecado que o homem comete é o pecado de ter nascido. Nós somos sementes do mal. O apóstolo Paulo deixa claro no capítulo 3, a partir do versículo 10, que não há um justo sequer, que não há ninguém que faça o bem. Versículo 10, como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. E no versículo 23, ele deixa testificado que todos pecaram, porquanto destituídos da glória de Deus estão. Assim como também no capítulo 6 ele diz que o salário do pecado é a morte. A grande realidade é que quando nós buscamos, nos predispomos não só a aceitar o senhorio de Jesus Cristo, mas renunciar à nossa própria natureza, esse sim verdadeiramente é filho de Deus e não um mero religioso. Religião em cada esquina tem um. Eu costumo dizer que existe religião para tudo enquanto é crente, pastor para tudo enquanto é religião,
Em cada esquina existe uma... E infelizmente nós nos tornamos como aqueles que saem para almoçar e vai em um self-service. E às vezes, se as palavras de um determinado líder ou de uma doutrina de uma igreja não agrada, ele vai procurar uma condizente à sua natureza. O que me volta a uma parábola dos semeadores. Uma vez eu vi um pastor pregando, falando, dissertando sobre isso, e ele fez uma analogia um tanto interessante, porque ele falava sobre sementes transgênitas. Não sei se é transgênitas ou transgênicas, acho que é transgênitas. Mas a grande realidade é porque ele diz que, infelizmente, hoje, porque quando nós lemos esse texto que está no Evangelho, em que a parábola de Jesus diz que, na parábola Jesus diz que um homem sai a semear e ele lançando as suas sementes, umas caem no meio do pedregulho, outras no meio do espinhal, enfim. E a questão que ele enfatizou é que, infelizmente, hoje nós estamos usando sementes transgênitas, ou seja, muitos se transformaram como se fossem umas sementes transgênitas. Se adapta a qualquer clima, a qualquer situação. Só que ele disse isso de forma pejorativa. A igreja chafurdou-se, infelizmente, muitas vezes num humanismo terrível, onde o homem se torna o centro da questão, onde o homem está ali para satisfazer os seus próprios caprichos e os seus próprios interesses. Não obstante disso, também nós vivemos um liberalismo ferrenho, onde essa palavra deixou de ser a palavra de Deus, para ser apenas uma palavra que contém algo que aborda sobre Deus, e juntando isso ao pragmatismo e tantas outras coisas. Infelizmente, eu não quero adentrar, prolongar muito, mas dizer que aquele que vive o que aqui está escrito e que se converte verdadeiramente, este é um verdadeiro filho de Deus. E é o desejo do meu coração mostrar a cada dia que eu sou um filho de Deus, um escolhido de Deus, não porque sou melhor do que fulano ou cicrano, mas porque quero viver em novidades de vida, tornar-me o melhor para fulano ou cicrano. Assim como o testemunho que eu quis demonstrar ontem àquele rapaz, sem humilhar, sem mostrar que sou melhor do que ele. Eu apenas quis dizer o que Deus fez o melhor por mim. E esse é o verdadeiro testemunho que todo cristão deve dar, de renunciar a si mesmo, para que Jesus Cristo possa ser Deus na sua vida e ele se tornar filho de Deus. Bendito seja o teu santo nome. Amém.